Na luxuosa casa de campo de uma fazenda isolada, um empresário milionário propõe à sua filha de 5 anos uma brincadeira especial de esconde-esconde. A menina, vestindo um vestido rosa claro, bate palmas animada quando o pai explica que ela deve contar até 10 no quarto enquanto ele se esconde. Quando ela entra no quarto e termina de contar, grita: "Pronto, papai!" Mas apenas o silêncio responde. Ela tenta abrir a porta, mas descobre que está trancada. Inicialmente ela ri, pensando que faz parte da brincadeira. Mas quando ouve um som sibilante vindo dos cantos escuros do quarto, seu coração dispara. 3 cobras venenosas emergem lentamente, suas línguas bifurcadas testando o ar enquanto se aproximam da criança aterrorizada. É então que um majestoso cavalo branco, observando pela janela, presencia toda a crueldade e toma uma decisão que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. O sol dourado da tarde filtrava através das cortinas de renda da luxuosa casa de campo, criando padrões dançantes no piso de madeira envernizada. O aroma de jasmim do jardim se misturava com o cheiro de cera de abelha que impregnava os móveis antigos, criando uma atmosfera que deveria ser acolhedora, mas que naquele momento carregava uma tensão quase palpável. Marina, aos 5 anos, brincava com sua boneca de porcelana no tapete persa da sala, seus cabelos louros ondulados caindo como cascata sobre o vestido rosa claro que sua madrasta havia escolhido naquela manhã. Seus olhos azuis brilhavam com aquela inocência típica da infância, completamente alheia às correntes sombrias que se moviam ao seu redor como serpentes invisíveis. Ricardo Montenegro observava a filha do canto da sala, seus dedos tamborilando nervosamente no braço da poltrona de couro. Aos 42 anos, o empresário havia construído um império imobiliário através de cálculos frios e decisões impiedosas, mas nunca havia enfrentado um dilema tão perturbador quanto aquele que o consumia naqueles últimos meses. A voz estridente de Helena, sua segunda esposa, ainda ecoava em sua mente como um martelo implacável. Ela é um lembrete constante do seu passado, Ricardo. Meus amigos perguntam sobre ela, e eu não sei o que responder. Uma criança bastarda não combina com nossa posição social. Precisa resolver isso de uma vez por todas. Marina ergueu os olhos, sentindo o peso do olhar paterno sobre si. Sorriu com aquela pureza que só as crianças possuem, acenando com a mãozinha rechonchuda. "Papai, quer brincar comigo?" "A Isabela está com sono", disse, mostrando a boneca com carinho maternal que surpreendia para sua idade. Ricardo sentiu algo se contorcer em seu peito, uma sensação estranha que tentou sufocar rapidamente. Não podia se permitir sentimentalismos. Já havia tomado a decisão. Os preparativos estavam prontos. 3 semanas de planejamento meticuloso não podiam ser desperdiçadas por um momento de fraqueza. "Tenho uma ideia melhor, pequena", disse ele, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos escuros. "Que tal brincarmos de esconde-esconde? Papai adora essa brincadeira." Os olhos de Marina se iluminaram como estrelas. Ela bateu palmas com entusiasmo, fazendo a boneca dançar em seus braços. "Sério, papai? Você nunca brinca comigo. Isso vai ser incrível." A alegria genuína da menina foi como uma punhalada em sua consciência, mas Ricardo já havia atravessado uma linha da qual não havia retorno. Helena havia deixado claro que seria ela ou a criança, e ele não podia perder tudo que havia conquistado por causa de um erro do passado. "Mas será uma brincadeira especial", continuou ele, sua voz adquirindo um tom que tentava soar conspiratório e divertido. "Você vai contar até 10 no seu quarto,
bem devagar, enquanto o papai se esconde. Depois você me procura pela casa toda. Parece divertido?" Marina pulou de alegria, a boneca caindo esquecida no tapete. "Posso contar até 20 se quiser. Aprendi na escola. Vai ser a melhor brincadeira do mundo." A inocência em sua voz era como ácido em sua garganta, mas Ricardo se manteve firme. Havia contratado um especialista em répteis que garantiu que tudo pareceria um acidente trágico. Cobras venenosas não eram incomuns naquela região rural. Ninguém suspeitaria de nada. "Vamos lá então, pequena", disse ele, estendendo a mão. "A sua aventura está prestes a começar." Marina correu em direção ao pai com aquela confiança absoluta que apenas uma filha pode ter. Segurou sua mão grande e calejada com suas mãozinhas delicadas, sem saber que caminhava em direção ao que deveria ser seu fim. Enquanto subiam as escadas de mogno em direção ao quarto, Ricardo olhou pela janela e viu o majestoso cavalo branco pastando tranquilamente no campo. O animal ergueu a cabeça, como se sentisse algo no ar. Seus olhos escuros fixando-se na casa com uma intensidade quase humana. Marina nem notou o cavalo. Estava ocupada demais planejando onde procuraria o pai depois de contar até 10. O quarto de Marina era um santuário de infância, com paredes pintadas em tons suaves de rosa e lilás, decoradas com borboletas coloridas que pareciam voar em direção ao teto estrelado. Bichos de pelúcia se amontoavam em prateleiras de madeira clara. Testemunhas silenciosas de noites de histórias e sonhos doces que em breve se transformariam em pesadelos. Ricardo empurrou delicadamente a porta, observando a filha entrar correndo e se posicionar no centro do cômodo. Ela girou sobre si mesma, os braços abertos como uma bailarina, absorvendo cada detalhe do espaço que seria seu último refúgio. "Lembra das regras, Marina", disse ele, sua voz traindo apenas um ligeiro tremor que a menina não conseguiu detectar. Você conta até 10 bem devagar, com os olhos fechados. Quando terminar, pode procurar o papai por toda a casa, mas não pode sair do quarto antes de contar completamente." Marina assentiu vigorosamente, seus cachos dourados balançando como ondas. "Posso usar os dedos para contar?" A professora disse que assim não erro. "Claro, pequena, use quantos dedos precisar." Ela se dirigiu ao centro do quarto. Fechou os olhinhos azuis com força teatral e ergueu as mãozinhas rechonchudas. "Estou pronta, papai. Pode se esconder." Ricardo recuou lentamente em direção à porta, sua mão direita já segurando a chave especial que havia mandado fazer semanas antes. Era uma réplica perfeita da chave original, mas com um mecanismo que permitia trancar por fora sem fazer ruído. Cada detalhe havia sido pensado meticulosamente. A voz doce de Marina ecoou pelo quarto. Cheia de expectativa e alegria, ele deu mais um passo para trás, cruzando a soleira. Seu coração batia descompassado, mas não de remorso, de ansiedade para que tudo corresse conforme o planejado. 2, 3... Marina contava com a dedicação de uma criança que leva suas responsabilidades a sério, balançando os dedinhos no ar. Ricardo segurou a maçaneta com cuidado extremo. Não podia fazer nenhum ruído que denunciasse sua verdadeira intenção. Helena estava na cidade, participando de um evento social que lhe daria o álibi perfeito. Ninguém saberia que ele estivera ali naquele momento crucial. 4, 5. A contagem continuava, cada número uma pequena eternidade que o aproximava do momento decisivo. Por um instante brevíssimo, a imagem de Marina, aprendendo a andar em seus primeiros passos vacilantes, invadiu sua mente. Ela havia corrido diretamente para seus braços, rindo com aquela gargalhada cristalina que costumava derreter até mesmo seu coração de pedra. Mas isso era antes de Helena,
Antes das pressões sociais, antes de entender que alguns sacrifícios eram necessários para manter seu império intacto. 6, 7. A voz da menina agora carregava um tom de excitação crescente, como se já antecipasse a diversão de procurar o pai pelos cantos da casa. Ricardo começou a fechar a porta milímetro por milímetro, tomando cuidado para que as dobradiças bem lubrificadas não produzissem nem mesmo um sussurro. Sua experiência em negócios havia lhe ensinado que os detalhes faziam toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. 8. O número ressoou com força especial, como se Marina estivesse se preparando para a grande revelação. Lá fora, através da janela do corredor, o cavalo branco havia se aproximado da casa. Seus cascos pisavam a grama com inquietação crescente, como se um instinto antigo lhe sussurrasse que algo terrível estava prestes a acontecer. O animal balançava a cabeça, suas narinas dilatadas, captando aromas que não deviam estar ali. 9. A expectativa na voz de Marina era quase palpável. Em segundos, ela gritaria 10 e abriria os olhos, pronta para começar sua busca. Ricardo inseriu a chave na fechadura com a precisão de um cirurgião. Um movimento rápido e silencioso. E o mecanismo se travou com um clique quase inaudível. Estava feito. A primeira fase de seu plano estava completa. 10. Marina gritou com triunfo, abrindo os olhos e girando em direção à porta. Pronto, papai. Agora vou te encontrar. Mas quando correu até a porta e tentou abrir, descobriu que estava trancada. Marina segurou a maçaneta com ambas as mãos pequenas, girando-a com toda a força que conseguia reunir. A porta permaneceu firmemente fechada. Mas ela ainda sorria, imaginando que fazia parte da brincadeira elaborada que o pai havia preparado. Papai, a porta está dura! Gritou ela, batendo palmas contra a madeira envernizada. Você trancou para dificultar? Que inteligente! Do outro lado, Ricardo já havia descido metade da escadaria, seus passos abafados pelo tapete persa que cobria os degraus. Cada batida da filha na porta era como uma marreta em seu peito, mas ele continuou caminhando, forçando-se a não olhar para trás. A casa colonial estava imersa em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelos sons distantes de Marina tentando abrir a porta. As cortinas pesadas filtravam a luz do sol poente, criando sombras que pareciam se mover com vida própria pelos corredores. Papai! Papai, onde você está? A voz da menina começou a carregar uma nota diferente. Um toque de preocupação que ainda não era medo, mas já indicava que algo não estava como esperado. Ricardo parou no final da escada, uma mão no corrimão de mogno, a outra apertando as chaves até que os dentes metálicos se cravaram em sua palma. Por um momento, considerou voltar atrás. Seria tão fácil subir correndo, abrir a porta e inventar uma desculpa qualquer sobre a fechadura ter emperrado. Mas então se lembrou das palavras venenosas de Helena na noite anterior. Você é fraco demais para tomar decisões difíceis. Talvez eu tenha me casado com o homem errado. A ameaça implícita estava clara. Helena vinha de uma família poderosa, com conexões que podiam destruir sua reputação e seus negócios se ela decidisse deixá-lo. Lá em cima, Marina havia parado de tentar abrir a porta. Encostou o ouvido contra a madeira, tentando captar qualquer som que indicasse onde o pai estava se escondendo. O que ela não sabia era que, naquele momento, pequenos ruídos começavam a ecoar pelos cantos escuros do quarto. Um som sibilante, quase imperceptível, começou a se espalhar pelos rodapés. 3 serpentes venenosas, cuidadosamente colocadas em pontos estratégicos por um especialista contratado, começavam a emergir de seus esconderijos. O calor do corpo da menina e o movimento que ela fizera pelo quarto haviam ativado seus instintos de caça. Ricardo caminhou até a sala principal,
onde grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica dos campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Lá fora, o cavalo branco havia se aproximado ainda mais da casa, agora quase colado à parede externa. Seus olhos escuros pareciam fixos na janela do quarto de Marina, como se pudesse ver através das paredes. Papai, tem um barulho estranho aqui. A voz de Marina finalmente carregou a primeira nota real de medo. Parece que tem alguma coisa se mexendo. O empresário fechou os olhos, forçando-se a bloquear os sons que vinham de cima. Precisava sair dali imediatamente. Sua presença não podia ser detectada. O plano dependia de ele estar longe quando o acidente fosse descoberto. Mas quando se dirigiu à porta principal, algo o fez parar. Pela janela, viu o cavalo branco se posicionar diretamente abaixo do quarto de Marina. O animal estava inquieto, movendo-se em círculos, como se soubesse que algo terrível estava acontecendo. Papai, papai, por favor! A voz de Marina agora estava claramente assustada. Tem cobras aqui! Tem cobras no meu quarto! Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Não deveria estar ouvindo isso. O veneno deveria agir rapidamente, silenciosamente. Mas a realidade era diferente dos planos meticulosamente traçados. Lá fora, o cavalo branco começou a se agitar violentamente. Seus relinchos ecoaram pela propriedade como chamados de guerra, um som que parecia carregar urgência e desespero. O animal começou a correr em direção à parede da casa, como se estivesse se preparando para algo impossível. Marina estava encurralada em seu próprio quarto, as serpentes se aproximando lentamente, seus movimentos hipnóticos e mortais. E do lado de fora, um cavalo branco preparava-se para desafiar todas as leis da natureza, para salvar uma criança inocente que nem conhecia. O primeiro impacto dos cascos contra a parede externa fez toda a estrutura da casa colonial estremecer. Ricardo saltou como se tivesse levado um choque elétrico, seus olhos se arregalando de incredulidade. Através da janela, viu o majestoso cavalo branco recuando alguns metros antes de investir novamente contra a parede com uma força que desafiava qualquer lógica. Lá em cima, Marina havia se encolhido em um canto do quarto, suas costas pressionadas contra a parede de borboletas pintadas que agora pareciam zombar de sua situação desesperadora. As 3 serpentes se moviam com aquela graciosidade mortal que caracteriza os predadores, suas línguas bifurcadas testando o ar, localizando o calor e o medo que emanavam do pequeno corpo trêmulo. Por favor, cobrinhas, vão embora. Sussurrou ela com aquela inocência que ainda a fazia acreditar que palavras gentis poderiam resolver qualquer problema. Eu não vou fazer mal para vocês, só quero brincar com o papai. Uma das serpentes, uma jararaca de padrões hipnóticos, ergueu parte do corpo em posição de ataque. Seus olhos fixos na menina carregavam um instinto primitivo que não conhecia piedade ou compaixão. O veneno em suas presas bastaria para derrubar um homem adulto em questão de minutos. Ricardo correu até a janela mais próxima, tentando entender o que estava acontecendo. O cavalo branco, que ele sempre considerara apenas parte da paisagem bucólica, demonstrava uma determinação sobrenatural. A cada investida, pedaços de argamassa e madeira se desprendiam da parede, criando uma abertura que aumentava progressivamente. Isso é impossível, murmurou ele, as mãos tremendo enquanto observava o animal continuar seu ataque implacável. Cavalos não fazem isso, animais não fazem isso. Mas estava acontecendo diante de seus olhos. O cavalo parecia possuído por uma força que transcendia sua natureza animal. Seus relinchos ecoavam pela propriedade como gritos de guerra, chamando atenção para o drama que se desenrolava no segundo andar da casa.
Marina ouviu os impactos na parede externa de seu quarto e, por um momento, sua atenção se desviou das cobras. "Papai, você está aí fora!" gritou ela, uma centelha de esperança iluminando sua voz. "As cobras estão me assustando! Posso sair agora?" A serpente mais próxima aproveitou o momento de distração. Deslizou silenciosamente pelo chão, aproximando-se dos pezinhos descalços da menina, que ainda usava as sapatilhas rosa que combinavam com seu vestido. Marina percebeu o movimento e instintivamente subiu na cama, puxando as pernas para cima. Vai embora! Vai embora!" gritou ela, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas rosadas. A brincadeira havia se transformado em um pesadelo que sua mente infantil não conseguia processar completamente. Do lado de fora, o cavalo branco finalmente conseguiu criar uma abertura significativa na parede. Estilhaços de madeira e vidro da pequena janela lateral haviam se espalhado pelo chão, e agora uma fresta de luz solar se projetava no interior do quarto, revelando a cena terrível que se desenrolava lá dentro. O animal conseguiu enfiar a cabeça pela abertura, seus olhos escuros imediatamente localizando Marina encolhida na cama e as 3 serpentes que se moviam pelo chão do quarto. Um som saiu de sua garganta. Não era bem um relincho, mas algo mais primitivo, mais urgente. Ricardo assistia tudo paralisado, sua mente racional lutando para aceitar o que presenciava. O plano perfeito estava desmoronando diante de uma variável que jamais considerara. A intervenção de um animal que parecia compreender exatamente o que estava acontecendo. "Marina, Marina, aguenta aí!" O cavalo não podia falar, mas seus movimentos desesperados para alargar a abertura comunicavam uma mensagem clara. Socorro estava a caminho. Uma das cobras, perturbada pela luz súbita e pelos ruídos, virou-se em direção à nova abertura. Isso criou uma distração momentânea. Mas Ricardo sabia que era questão de tempo antes que uma delas atacasse sua filha. E naquele momento de tensão absoluta, ele teve que tomar uma decisão que definiria o resto de sua vida. A decisão que Ricardo enfrentava era como estar diante de um abismo moral. Cada segundo de hesitação podia significar a diferença entre vida e morte para Marina. Mas voltar atrás também significaria admitir sua própria monstruosidade e enfrentar consequências que podiam destruir completamente sua vida cuidadosamente construída. O cavalo branco continuava sua batalha desesperada contra a parede, agora conseguindo passar parte do corpo pela abertura. Seus flancos se cortavam contra os estilhaços de vidro e madeira, deixando rastros de sangue na parede branca. Mas o animal parecia completamente alheio à própria dor. Sua única preocupação era alcançar a criança aterrorizada. Marina havia conseguido subir na cabeceira da cama, seus bracinhos magros abraçando os joelhos contra o peito. As lágrimas desciam por seu rosto como pérolas transparentes, mas ela tentava se manter corajosa. "Cavalinho bonito", sussurrou ela, vendo a cabeça do animal aparecer pela abertura. "Você veio me salvar?" Uma das serpentes, a mais agressiva, havia subido na lateral da cama e agora se posicionava para o bote final. Suas escamas brilhavam sob a luz do sol que entrava pela abertura, criando padrões hipnóticos que precediam a morte. Marina não sabia, mas estava a centímetros de um veneno que poderia matá-la em questão de minutos. Ricardo permanecia paralisado na sala inferior, suas mãos agarrando o parapeito da janela com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Sua mente calculista tentava encontrar uma terceira opção, uma saída que não exigisse nem sacrificar a filha, nem destruir sua própria vida. Mas a realidade não oferecia meio-termos. O cavalo finalmente conseguiu passar completamente pela abertura, aterrissando no quarto com um impacto que fez o assoalho gemer. Sua presença imponente transformou instantaneamente a dinâmica do ambiente.
As serpentes, que antes se moviam com confiança predatória, agora hesitavam diante do grande animal que as superava em tamanho e determinação. "Cavalinho!" Marina gritou com alívio, estendendo os bracinhos em direção ao animal. Mas o cavalo sabia que o perigo ainda não havia passado. Suas narinas dilatadas captavam o cheiro característico das serpentes venenosas, e seus instintos de proteção estavam em estado de alerta máximo. A jararaca, que estava prestes a atacar Marina, virou-se para o novo intruso, erguendo parte do corpo em posição defensiva. Seus olhos frios estudavam o cavalo, calculando se deveria atacar ou recuar. O veneno em suas presas era mortal, mas o animal à sua frente era grande demais para ser uma presa fácil. Ricardo subiu alguns degraus da escada, sua consciência finalmente começando a se impor sobre seus cálculos frios. A imagem de Marina estendendo os braços para o cavalo, que arriscara tudo para salvá-la, era como um soco em seu estômago. Como havia chegado ao ponto de planejar a morte da própria filha, o cavalo se moveu com uma graciosidade surpreendente para um animal de seu porte. Posicionou-se entre Marina e as serpentes, seu corpo formando uma barreira viva entre a criança e o perigo. Seus cascos pisavam o chão de madeira com precisão, pronto para esmagar qualquer ameaça que se aproximasse. "Obrigada, cavalinho", Marina sussurrou. Suas lágrimas agora eram de gratidão em vez de medo. "E você é o herói mais bonito do mundo." Uma das serpentes menores tentou contornar o cavalo para alcançar a menina, mas o animal foi mais rápido. Um coice preciso a acertou em cheio, arremessando-a contra a parede oposta, onde permaneceu imóvel. As outras duas serpentes recuaram, finalmente compreendendo que enfrentavam um oponente determinado a lutar até a morte se necessário. Ricardo chegou ao topo da escada, a chave tremendo em sua mão. Ainda estava a tempo de abrir a porta e fingir que havia chegado para salvar a filha, mas sabia que o cavalo o havia visto pela janela inferior. Havia uma testemunha de sua presença, mesmo que fosse apenas um animal. A batalha no quarto estava longe de terminar, e cada segundo de hesitação poderia ser fatal. O som da chave girando na fechadura ecoou pelo corredor como um tiro. Ricardo havia tomado sua decisão, mas quando empurrou a porta do quarto, não encontrou a cena que esperava. Em vez de uma criança indefesa cercada por serpentes, deparou-se com um cavalo branco manchado de sangue, posicionado protetivamente diante da cama, onde Marina se agarrava aos lençóis. "Papai!" Marina gritou ao vê-lo aparecer na porta. "O cavalinho me salvou. Ele lutou contra as cobras malvadas." Ricardo ficou paralisado no batente, observando os estilhaços de vidro e madeira espalhados pelo chão, os rastros de sangue nas paredes e duas serpentes mortas pelos cantos do quarto. A terceira havia desaparecido, provavelmente fugindo pela abertura na parede. O cavalo virou a cabeça na direção dele, seus olhos escuros carregando uma inteligência perturbadora. Não era o olhar de um animal comum, mas de uma criatura que parecia compreender exatamente o que havia testemunhado. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando percebeu que aqueles olhos o julgavam. "Como você entrou aqui?" Ricardo perguntou, tentando soar surpreso e preocupado, mas sua voz traiu um nervosismo que Marina, em sua inocência, não conseguiu interpretar. "Ele quebrou a parede, papai. Foi incrível." Marina desceu da cama e correu em direção ao cavalo, passando as mãozinhas pequenas pelo focinho ensanguentado do animal. "Ele é um herói de verdade, igual aos da televisão." O cavalo permitiu os carinhos da menina, mas seus olhos permaneceram fixos em Ricardo. Era como se o animal soubesse que ele não deveria estar ali, que sua presença naquele momento era suspeita demais para ser coincidência. Ricardo aproximou-se lentamente,
sua mente trabalhando rapidamente para criar uma versão plausível dos eventos. Marina, você está machucada. O que aconteceu aqui? Por que a porta estava trancada? Não sei, papai. Quando gritei 10, a porta não abria mais. Aí apareceram as cobras e eu fiquei com muito medo. Marina se encostou no cavalo, que baixou a cabeça para que ela pudesse abraçar seu pescoço. Mas o cavalinho foi muito corajoso. Ele me protegeu. O empresário observou a cena com sentimentos contraditórios. Parte dele estava genuinamente aliviada por ver a filha viva e ilesa, mas outra parte calculava desesperadamente como explicar tudo aquilo para Helena e para as autoridades que certamente viriam investigar. Deve ter sido um acidente terrível, murmurou ele, examinando os destroços. As cobras devem ter entrado pelos rodapés e a fechadura deve ter emperrado. O cavalo emitiu um som baixo, quase como um rosnado, que fez Ricardo recuar instintivamente. O animal parecia estar rejeitando sua versão dos fatos, como se soubesse que mentiras estavam sendo tecidas ali mesmo. Marina, completamente alheia à tensão entre o pai e seu salvador, continuava acariciando o cavalo. Papai, podemos ficar com ele? Ele pode morar aqui conosco? Prometo cuidar bem dele. Não, Marina. Cavalos são animais selvagens. Ele precisa voltar para onde pertence. Ricardo tentou se aproximar para pegar a filha, mas o cavalo se interpôs, criando uma barreira física entre eles. A mensagem era clara: o animal não confiava nele. E pior ainda, havia algo na postura do cavalo que sugeria que ele continuaria vigiando, protegendo Marina, mesmo que isso significasse desafiar o próprio pai da menina. Ele não quer que você chegue perto de mim, papai. Marina observou com a percepção aguçada das crianças. Talvez ele ainda esteja assustado com as cobras. Mas Ricardo sabia que não era medo que via nos olhos do animal. Era suspeita, proteção e algo que se parecia perigosamente com conhecimento. O cavalo havia presenciado tudo, desde o momento em que ele trancou a porta até sua chegada conveniente demais. E agora tinha uma testemunha que, mesmo sendo um animal, podia complicar tudo. 3 dias se passaram desde o incidente, e Ricardo havia conseguido convencer Marina de que tudo não passara de um acidente terrível. A abertura na parede foi rapidamente reparada, as serpentes mortas foram removidas e uma nova fechadura foi instalada, desta vez uma comum que não travava por fora. Para qualquer observador externo, a vida na fazenda havia retornado ao normal, mas o cavalo branco não havia partido. O animal estabelecera residência permanente no campo próximo à casa, sempre posicionado de forma a ter uma visão clara da janela do quarto de Marina. Durante o dia, pastava tranquilamente, mas seus olhos escuros nunca se desviavam completamente da casa. À noite, Ricardo podia vê-lo através das cortinas. Uma silhueta fantasmagórica sob o luar que parecia montar guarda. Helena havia retornado da cidade naquela manhã e sua reação à história inventada por Ricardo foi explosiva. Como você pode ser tão incompetente? Ela havia gritado, jogando sua bolsa Louis Vuitton sobre a mesa de mogno. Era um plano simples. Como conseguiu estragar algo tão básico? Não foi minha culpa. Ricardo tentou se defender, mas sua voz soava fraca até para seus próprios ouvidos. Ninguém podia prever que um cavalo faria algo assim. Um cavalo? Helena riu com desdém, seus olhos verdes brilhando com fúria. Você está me dizendo que foi derrotado por um animal? Ricardo, às vezes acho que você perdeu completamente a perspectiva. Agora, sentado em seu escritório enquanto observava Marina brincar no jardim, sob a vigilância atenta do cavalo branco, Ricardo sentia o peso de todas as suas decisões desastrosas. Helena havia deixado claro que se ele não resolvesse a situação
Em breve, ela própria tomaria providências, e suas providências seriam muito menos sutis que cobras venenosas. Marina correu em direção à cerca onde o cavalo pastava, seus cabelos dourados brilhando sob o sol da tarde. "Olá, meu herói!" ela gritou, estendendo a mão pequena através da cerca para acariciar o focinho do animal. "Você está me protegendo, não é?" O cavalo respondeu com um relincho suave, baixando a cabeça para permitir que ela o acariciasse. Era uma cena de ternura pura que deveria derreter qualquer coração, mas que apenas aumentava a angústia de Ricardo. Foi então que aconteceu o impensável. Marina estava tão concentrada em brincar com o cavalo que não notou a serpente que havia sobrevivido ao ataque 3 dias antes. A jararaca havia se escondido no jardim, ferida, mas não morta, esperando uma oportunidade para completar o que havia começado. A cobra emergiu dos arbustos próximos, seus movimentos ainda prejudicados pelos ferimentos, mas com veneno suficiente para ser letal. Marina estava de costas, completamente vulnerável, quando a serpente se preparou para o bote final. O cavalo viu o perigo primeiro. Com um relincho de guerra que ecoou por toda a propriedade, o animal saltou a cerca baixa com uma graciosidade que desafiava sua estrutura imponente. Seus cascos tocaram o solo do jardim exatamente quando a serpente se lançava em direção ao tornozelo descoberto de Marina. O impacto foi brutal e preciso. Os cascos do cavalo esmagaram a serpente contra as pedras do caminho, mas não antes que ela conseguisse cravar uma de suas presas no tornozelo de Marina. "Ai!" Marina gritou, mais por susto que por dor, olhando para baixo e vendo 2 pequenas perfurações em sua pele pálida. "Papai! Papai! A cobra me mordeu!" Ricardo saiu correndo do escritório, seu coração batendo descompassado. Quando chegou ao jardim, encontrou Marina sentada no chão, segurando o tornozelo enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. O cavalo estava ao lado dela, fungando seu cabelo e emitindo sons baixos de conforto. "Marina!" Ricardo se ajoelhou ao lado da filha, examinando a mordida. 2 pequenas perfurações, já começando a inchar, com uma descoloração preocupante ao redor. "Não se mexa, Zé querida. Papai vai cuidar de tudo." Mas quando ergueu os olhos, deparou-se com o olhar acusador do cavalo branco. E desta vez, a mensagem era inconfundível. O animal sabia que ele era responsável por tudo. O veneno da jararaca começou a fazer efeito com uma velocidade alarmante. Marina, que inicialmente apenas choramingava pela dor da picada, agora estava pálida e sonolenta, sua respiração ficando cada vez mais laboriosa. Ricardo a carregou para dentro da casa, mas suas mãos tremiam tanto que quase a derrubou nas escadas. "Liga para o hospital!" Ele gritou para Helena, que havia aparecido na sala com uma expressão de aborrecimento em vez de preocupação. "Rápido! É envenenamento por cobra!" Helena observou a cena com olhos calculistas. "Talvez seja melhor deixar a natureza seguir seu curso", murmurou ela, baixo demais para Marina ouvir, mas alto o suficiente para que Ricardo compreendesse sua intenção. "Você enlouqueceu!" Ricardo rosnou, seus olhos injetados de sangue. "Ela pode morrer e resolve nosso problema", Helena replicou friamente. "Desta vez você não precisa fazer nada. O destino está cuidando de tudo." Por um momento, Ricardo ficou paralisado pela crueldade glacial de sua esposa. Durante todos esses meses, ele havia se convencido de que estava agindo por pressão dela. Mas agora percebia que Helena era capaz de muito mais frieza do que ele jamais imaginara. Marina gemia baixinho em seus braços, sua pele ficando cada vez mais fria. "Papai, estou com sono, mas é um sono estranho", sussurrou ela com dificuldade. Foi nesse momento que Ricardo ouviu o som de cascos na varanda.
O cavalo branco havia saltado os degraus de madeira e agora batia insistentemente na porta principal com os cascos dianteiros. Seus relinchos eram urgentes, quase humanos em sua intensidade emocional. Que animal irritante! Helena resmungou. Alguém deveria dar um fim nessa peste. Mas Ricardo estava observando o comportamento do cavalo com crescente compreensão. O animal não estava apenas agitado, estava tentando comunicar algo. Seus movimentos eram deliberados, direcionais, como se estivesse tentando indicar uma direção específica. Ele quer que eu o siga, Ricardo murmurou, uma revelação se formando em sua mente. E não seja ridículo, Helena rebateu. É apenas um animal estúpido. Vamos deixar a menina descansar e... Não! Ricardo interrompeu com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si próprio. Eu vou seguir o cavalo. Ele correu para a porta, ainda carregando Marina em seus braços. O cavalo imediatamente parou de bater os cascos e se posicionou ao lado dele, olhando diretamente em seus olhos. Por um momento bizarro, Ricardo teve a sensação de que estava se comunicando com uma criatura que possuía uma sabedoria antiga. O cavalo começou a caminhar em direção aos campos, olhando constantemente para trás para se certificar de que Ricardo o estava seguindo. Seus passos eram medidos, cuidadosos, como se soubesse que carregava a responsabilidade de salvar uma vida. Marina estava ficando cada vez mais pesada em seus braços, não porque ela estivesse ganhando peso, mas porque suas próprias forças estavam se esvaindo. A culpa que ele havia suprimido por tanto tempo agora o atingia como ondas sucessivas de marteladas. Para onde você está nos levando? Ele perguntou ao cavalo, como se esperasse uma resposta verbal. O animal aumentou ligeiramente o ritmo, dirigindo-se para uma parte da propriedade que Ricardo raramente visitava. Ali, escondida entre um bosque de eucaliptos, havia uma pequena construção de madeira que ele havia esquecido completamente. Era a antiga clínica veterinária da região. Dr. Henrique Moreira havia atendido animais naquela área rural por mais de 30 anos antes de se aposentar há 5 anos. Ricardo se lembrava vagamente de que o homem havia permanecido na região, mas nunca havia pensado muito sobre isso. O cavalo parou diante da porta da clínica e virou-se para Ricardo. Seus olhos transmitindo uma mensagem clara. Aqui, esta é a salvação que você procura. Marina estava quase inconsciente agora, seu corpo pequeno tremendo nos braços do pai. O tempo estava se esgotando rapidamente. Ricardo bateu desesperadamente na porta de madeira da antiga clínica, Marina cada vez mais frágil em seus braços. O cavalo branco permanecia ao lado deles, suas narinas dilatadas como se pudesse sentir a urgência da situação. Quando ninguém respondeu imediatamente, Ricardo começou a gritar. Socorro, por favor, alguém! Minha filha foi mordida por uma cobra. Passos apressados ecoaram do interior da construção, e a porta se abriu revelando um homem de cabelos grisalhos e olhos bondosos por trás de óculos de armação dourada. Dr. Henrique Moreira, aos 65 anos, mantinha a postura ereta e a expressão alerta de quem havia dedicado a vida inteira a salvar vidas. Meu Deus! Murmurou ele, avaliando rapidamente o estado de Marina. Tragam-na para dentro imediatamente. Quando aconteceu a mordida? Há cerca de 20 minutos, Ricardo respondeu, enquanto seguia o veterinário para dentro da clínica. Foi uma jararaca. Ela está ficando cada vez mais fraca. O interior da clínica era surpreendentemente bem equipado. Dr. Henrique havia mantido tudo em funcionamento mesmo após se aposentar oficialmente, atendendo emergências e casos especiais. Ele conduziu Ricardo até uma mesa de exame e cuidadosamente tomou Marina de seus braços. Pequena, ele disse suavemente, examinando as marcas da mordida no tornozelo dela.
Você consegue me ouvir? Marina abriu os olhos com dificuldade, tentando focalizar o rosto gentil do homem desconhecido. Você é um médico de bichinhos? Sussurrou ela com a voz fraca. Sou sim, querida, e vou cuidar muito bem de você. Dr. Henrique se virou para Ricardo. Preciso aplicar soro antiofídico imediatamente. Por sorte, mantenho um estoque para emergências como esta. Enquanto o veterinário preparava o soro, Ricardo observou suas mãos firmes e experientes. Havia algo profundamente reconfortante na presença daquele homem, uma sensação de segurança que ele não experimentava há muito tempo. Como o cavalo sabia que você estava aqui? Ricardo perguntou, observando o animal que havia se posicionado próximo à janela. Como um guardião silencioso. Dr. Henrique sorriu enquanto inseria delicadamente a agulha no braço de Marina. Zeus e eu somos velhos amigos. Ele costuma aparecer aqui quando algum animal está ferido na região. Nunca vi nada igual. É como se ele tivesse um sexto sentido para detectar sofrimento. Zeus? Ricardo franziu a testa. O cavalo. Batizei-o assim há alguns anos, quando ele apareceu pela primeira vez machucado e eu o tratei. Desde então, ele age como um protetor não oficial de todos os animais e crianças da região. O veterinário pausou, estudando o rosto de Ricardo. Embora seja a primeira vez que ele traz uma criança para cá dessa forma. Marina começou a respirar mais facilmente conforme o soro fazia efeito. Suas bochechas recuperaram um pouco de cor, e ela conseguiu sorrir fracamente quando viu Zeus pela janela. Meu herói está aí, murmurou ela. Doutor. Henrique terminou de administrar o soro e começou a limpar cuidadosamente a ferida. Ela vai ficar bem, disse ele para Ricardo. O soro está agindo, mas precisa de observação pelas próximas horas para ter certeza de que não há complicações. Foi então que o veterinário notou algo estranho no comportamento de Zeus. O cavalo estava claramente agitado, movendo-se inquieto próximo à janela e ocasionalmente dirigindo olhares intensos para Ricardo. Havia algo na postura do animal que sugeria desconfiança. É curioso, Dr. Henrique comentou casualmente enquanto continuava cuidando de Marina. Zeus geralmente é muito sociável com pessoas que ajudam animais ou crianças, mas hoje ele parece cauteloso. Ricardo sentiu um nó no estômago. Animais às vezes agem de forma estranha, tentou explicar. Verdade, concordou o veterinário. Mas seus olhos experientes continuaram observando a interação entre o homem e o cavalo. Embora Zeus tenha demonstrado um instinto excepcional para avaliar o caráter das pessoas, é quase como se ele pudesse enxergar além das aparências. Marina adormeceu suavemente sob os cuidados do Dr. Henrique, sua respiração agora regular e saudável. Mas Zeus continuava sua vigília silenciosa, como se soubesse que ainda havia perigos a enfrentar. 2 horas se passaram na clínica. E Marina estava visivelmente melhor. O soro antiofídico havia neutralizado o veneno, e ela agora conseguia sentar-se na mesa de exame, conversando animadamente com o Dr. Henrique sobre os animais que ele cuidava. Suas bochechas rosadas haviam retornado, e o brilho alegre voltara aos seus olhos azuis. Dr. Henrique, ela disse com a curiosidade típica de uma criança de 5 anos, por que Zeus me salvou? Ele nem me conhecia. O veterinário sorriu, ajustando os óculos enquanto observava Zeus através da janela. Alguns animais têm um coração especialmente grande, pequena. Zeus é um deles. Ele sente quando alguém precisa de ajuda e não hesita em agir. Ricardo observava a conversa em silêncio, mas por dentro estava lutando com uma tempestade de emoções contraditórias.
Ver Marina tão à vontade com aquele homem gentil despertava sentimentos que ele havia tentado suprimir por meses. Quando foi a última vez que ele próprio havia conversado com a filha dessa forma carinhosa? Dr. Henrique se aproximou de Ricardo, baixando a voz. Posso fazer uma pergunta? Como exatamente Marina foi mordida? Zeus geralmente é muito eficiente em manter serpentes longe das áreas onde há crianças. Ela estava brincando no jardim. Ricardo respondeu, tentando manter a voz casual. A cobra apareceu do nada. Zeus tentou protegê-la, mas não foi rápido o suficiente. O veterinário assentiu lentamente, mas havia algo em seus olhos que sugeria que a explicação não o havia convencido completamente. É estranho. Esta é a segunda vez em poucos dias que cobras aparecem perto de Marina. Zeus me contou sobre o incidente anterior. Como assim? Zeus contou? Ricardo perguntou, tentando esconder sua ansiedade crescente. Zeus tem formas de se comunicar. Dr. Henrique explicou pacientemente. E quando ele apareceu aqui há 3 dias, estava ferido e agitado. Pelos ferimentos, pude deduzir que ele havia quebrado vidro e madeira para entrar em algum lugar. Ele continuou indicando a direção da sua propriedade, como se quisesse me mostrar algo. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Você foi até lá? Não naquele dia. Zeus estava muito machucado e eu precisava cuidar dos ferimentos primeiro. Mas planejava fazer uma visita para verificar se havia algum animal em perigo na região. Dr. Henrique pausou, estudando a reação de Ricardo. Por acaso você notou ferimentos recentes em Zeus? Não prestei atenção. Ricardo mentiu, mas sua voz soava tensa mesmo para seus próprios ouvidos. Marina, que estava ouvindo a conversa, de repente se animou. Zeus estava todo machucado quando ele me salvou das cobrinhas no meu quarto. Tinha sangue nas patinhas e no pescoço. No seu quarto, Dr. Henrique se virou para a menina com interesse renovado. Você pode me contar o que aconteceu, pequena? Eu estava brincando de esconde-esconde com o papai. Marina começou inocentemente. Ele me mandou contar até 10 no quarto, mas quando terminei, a porta estava trancada. Aí apareceram 3 cobrinhas muito feias e eu fiquei com muito medo. O veterinário olhou significativamente para Ricardo, que tentava manter uma expressão neutra. A porta estava trancada, ele perguntou suavemente. Foi muito esquisito. O papai disse que foi acidente, que a fechadura emperrou. Marina balançou as perninhas da mesa de exame, mas Zeus quebrou a parede para entrar e me salvar. Foi como nos filmes. Dr. Henrique se afastou alguns passos, como se precisasse processar aquela informação. Seus olhos experientes alternavam entre Ricardo e Marina. E Zeus pareceu sentir a mudança na atmosfera, aproximando-se mais da janela. 3 cobras no quarto de uma criança, uma porta trancada acidentalmente e agora uma 4ª cobra no jardim, o veterinário murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas que coincidência extraordinária! Ricardo percebeu que o tom de Dr. Henrique havia mudado. Não havia mais a cordialidade inicial. Agora havia uma frieza profissional que ele reconhecia dos tribunais onde havia enfrentado adversários astutos. Acho que já causamos transtorno suficiente, Ricardo disse rapidamente, caminhando em direção a Marina. Vamos para casa, pequena. O doutor tem outros pacientes para atender. Mas quando tentou pegar Marina no colo, Dr. Henrique gentilmente se interpôs. Acho melhor Marina descansar um pouco mais, doutor. Henrique disse com firmeza gentil, mas que não admitia discussão. Envenenamento por cobra pode ter efeitos retardados. É protocolo médico manter o paciente em observação por pelo menos 4 horas. Ricardo sentiu a armadilha se fechando ao seu redor,
mas não podia protestar sem parecer suspeito. Claro, doutor, a segurança de Marina é o mais importante. Marina, completamente alheia à atenção crescente entre os adultos, estava fascinada por uma gaiola no canto da clínica, onde um filhote de coruja com uma asa enfaixada observava tudo com olhos grandes e curiosos. "Posso fazer carinho na corujinha?" ela perguntou. "Pode sim, pequena, mas com muito cuidado. Ela está se recuperando de um ferimento." Dr. Henrique aproveitou a distração para se aproximar de Ricardo. "Senhor Montenegro, posso ter uma palavra em particular?" Eles se afastaram para o outro lado da clínica, onde Marina não podia ouvir. O veterinário cruzou os braços e estudou Ricardo com olhos que haviam visto muito ao longo de décadas, cuidando de animais feridos, incluindo ferimentos causados por humanos cruéis. Em 30 anos de profissão, aprendi a reconhecer padrões. "Doutor", Henrique começou, sua voz baixa, mas penetrante. "E o que está acontecendo com sua filha não é natural. Não sei do que está falando." Ricardo tentou blefar, mas suas mãos estavam suando. 4 serpentes venenosas em uma propriedade bem cuidada como a sua, todas aparecendo perto de uma criança de 5 anos. Não é coincidência. O veterinário fez uma pausa, especialmente quando Zeus demonstra tanta desconfiança em relação ao pai da criança. Como se convocado pela menção de seu nome, Zeus se aproximou da janela mais próxima, seus olhos fixos em Ricardo com uma intensidade que fazia o empresário se sentir nu e exposto. "Zeus salvou Marina 2 vezes agora", Dr. Henrique continuou. "E ambas as vezes você não estava presente para proteger sua própria filha. Onde exatamente você estava quando ela foi atacada hoje?" "Em casa, no escritório", Ricardo respondeu rapidamente. "Não posso ficar vigiando ela todo segundo do dia, mas pode trancar portas por fora durante brincadeiras de esconde-esconde?" A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. A fechadura emperrou. "Já expliquei isso." Dr. Henrique se aproximou mais, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. "Senhor Montenegro, trabalho com animais há décadas. Sei reconhecer predadores, sejam eles cobras, lobos ou homens. E sei quando uma presa está em perigo." Do outro lado da clínica, Marina havia conseguido fazer carinho na coruja e agora conversava suavemente com ela. "Não se preocupe, passarinho. O Dr. Henrique vai cuidar de você, igual cuidou de mim. Ele é muito bom. Marina confia em mim em 5 minutos de convivência", o veterinário observou. "Mas Zeus, que a salvou 2 vezes, não confia no homem que deveria protegê-la acima de tudo. Isso me diz tudo o que preciso saber." Ricardo tentou uma última cartada. "Você está imaginando coisas. Sou um empresário respeitado, pai dedicado." "É mesmo?" Dr. Henrique interrompeu. "Então por que Zeus fica tenso sempre que você se aproxima de Marina?" "Porque ele se posiciona entre vocês dois. Animais não mentem, Sr. Montenegro. Eles não sabem como mentir." Naquele momento, Marina correu até eles, seus olhos brilhando de alegria. "Papai, o Dr. Henrique disse que posso ajudar a cuidar dos bichinhos. Posso, por favor?" Ricardo olhou para a filha. Realmente olhou para ela pela primeira vez em meses. Viu a inocência radiante, a confiança absoluta, o amor incondicional que ela ainda demonstrava, apesar de tudo que ele havia tentado fazer. E pela primeira vez, desde que Helena entrara em sua vida, sentiu seu coração se partir. "Marina", ele começou, sua voz embargada. "O que você acha de ficar aqui com o Dr. Henrique por alguns dias, como umas férias especiais?" Dr. Henrique ergueu uma sobrancelha, surpreso com a sugestão inesperada. "Sério, papai? Posso mesmo?" Marina bateu palmas. "Vai ser a melhor aventura do mundo." Mas Zeus não relaxou sua postura vigilante. O cavalo sabia que ainda havia perigos à espreita.
Na manhã seguinte, Ricardo retornou à clínica com o coração pesado e uma decisão que havia lhe custado uma noite inteira de insônia. Marina havia dormido profundamente nos aposentos anexos que Dr. Henrique mantinha para casos de emergência, protegida pela presença constante de Zeus, que montara guarda do lado de fora da janela. Mas Ricardo não estava sozinho. Helena havia insistido em acompanhá-lo, seus olhos verdes brilhando com uma frieza que ele agora reconhecia como pura maldade. Ela usava um vestido branco imaculado e joias caras que contrastavam com a simplicidade rústica da clínica veterinária. Precisamos resolver isso hoje, ela havia dito durante o café da manhã. Aquele veterinário está fazendo perguntas demais e a menina está falando demais. Se você não tomar uma atitude, eu tomarei. Dr. Henrique os recebeu na porta. Mas sua expressão amigável se transformou imediatamente quando viu Helena. Zeus, que pastava próximo, ergueu a cabeça bruscamente e começou a se agitar, como se um alarme interno tivesse disparado. Bom dia, Dr. Henrique cumprimentou friamente. Marina está se preparando para ajudar a alimentar os animais. Ela tem um talento natural para cuidar de criaturas feridas. Que adorável! Helena disse com um sorriso que não alcançou seus olhos. Mas chegou a hora de levarmos nossa filha para casa. Nossa filha! Dr. Henrique repetiu, notando o pronome possessivo. Entendo que a senhora é a madrasta. Sou a esposa de Ricardo. Helena respondeu com altivez. E Marina é minha responsabilidade também. Zeus começou a andar em círculos cada vez menores ao redor do grupo, seus relinchos baixos carregando um tom de advertência que fez Dr. Henrique olhar de um para outro com crescente alarme. Marina apareceu na porta naquele momento, carregando uma tigela de água fresca para os animais. Quando viu Helena, seu sorriso se desfez ligeiramente. Oi, madrinha, disse ela educadamente, mas sem o entusiasmo que demonstrara ao ver Dr. Henrique. Olá, Marina. Helena respondeu com aquela doçura artificial que usava na presença de outras pessoas. Sentimos muito sua falta. É hora de voltar para casa, mas eu queria ajudar o Dr. Henrique mais um pouquinho. Marina protestou suavemente. Ele disse que eu tenho jeito especial com os bichinhos. Nonsense! Helena cortou bruscamente, sua máscara de gentileza escorregando por um instante. Criança deve estar em casa, não brincando com animais sujos. Zeus parou de andar em círculos e fixou seus olhos escuros diretamente em Helena. O som que saiu de sua garganta não era um relincho, era quase um rosnado, um som que animais de presa não deveriam conseguir produzir. Dr. Henrique notou a mudança imediata no comportamento do cavalo. É interessante, ele comentou casualmente. Zeus costuma ser muito sociável, mas parece não gostar muito da senhora. Não me importo com as opiniões de animais irracionais, Helena replicou com desdém. Mas eu me importo, Dr. Henrique disse firmemente. Especialmente quando se trata da segurança de uma criança. A tensão no ar se tornou quase palpável. Ricardo permanecia em silêncio, olhando alternadamente entre sua esposa, sua filha e o homem que havia salvado a vida de Marina. Suas mãos tremiam ligeiramente quando percebeu que chegara o momento da verdade. Dr. Henrique, ele começou, sua voz rouca de emoção, preciso lhe contar algo. Sobre o que realmente aconteceu com Marina. Ricardo! Helena sibilou em advertência, mas ele a ignorou. As cobras, elas não apareceram por acidente. As palavras saíram como uma confissão arrancada das profundezas de sua alma. Eu planejei tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para o pai com confusão inocente, não compreendendo completamente o significado de suas palavras. Dr. Henrique recuou um passo, sua mão instintivamente se movendo para proteger a menina, e Zeus
deu um passo à frente, posicionando-se entre Marina e aqueles que agora ele identificava claramente como uma ameaça mortal. A confissão de Ricardo ecoou pela clínica como um trovão em céu claro. Dr. Henrique imediatamente se ajoelhou na altura de Marina, criando uma barreira física entre ela e o casal. Seus olhos experientes, que haviam visto tanta crueldade contra animais indefesos, agora brilhavam com uma indignação profunda. Marina, querida, ele disse suavemente, que tal você ir verificar se a corujinha está com sede? Ela está lá no fundo da clínica. A menina, sentindo a tensão no ar, mas sem compreender completamente o que estava acontecendo, assentiu e correu para longe dos adultos. Zeus a acompanhou, mantendo-se entre ela e qualquer ameaça potencial. Você tentou assassinar sua própria filha. Doutor, Henrique disse para Ricardo, sua voz tremendo de raiva contida. Uma criança de 5 anos. Eu sei, Ricardo sussurrou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu sei o que fiz e me odeio por isso. Helena, percebendo que seu plano cuidadosamente orquestrado estava desmoronando, tentou uma última cartada. Ele está delirando, ela disse rapidamente. O estresse dos últimos dias, os acidentes com as cobras. Ricardo não está pensando claramente. Não, Ricardo interrompeu, olhando diretamente para Helena pela primeira vez com verdadeira clareza. Estou pensando claramente pela primeira vez em meses. Você me convenceu de que Marina era um problema a ser resolvido, mas o único problema aqui era minha própria covardia. Dr. Henrique já estava se dirigindo para o telefone. Vou chamar as autoridades. Tentativa de homicídio é crime federal. Espere, Ricardo disse, estendendo uma mão. Por favor, deixe-me fazer isso do jeito certo. Deixe-me me entregar. Helena riu com escárnio. Você acha que vai conseguir se redimir com gestos dramáticos? Ricardo, seja inteligente. Negue tudo. É sua palavra contra a de um veterinário aposentado e um cavalo. Mas Ricardo não estava mais ouvindo Helena. Seus olhos estavam fixos em Marina, que havia voltado correndo com um sorriso radiante. Doutor Henrique, a corujinha bebeu toda a água. Ela está se sentindo melhor. A inocência pura daquela criança. A confiança absoluta que ela ainda demonstrava, apesar de tudo que ele havia feito, foi como uma punhalada em seu coração. Como havia chegado ao ponto de querer destruir algo tão perfeito e puro? Marina, ele a chamou suavemente. Venha aqui, pequena. Zeus imediatamente se tensionou, mas Dr. Henrique fez um gesto tranquilizador. Havia algo diferente na voz de Ricardo agora, não mais a frieza calculista, mas uma dor genuína e um amor que finalmente estava emergindo das profundezas de sua alma corrompida. Marina se aproximou hesitante, sentindo que algo importante estava acontecendo. Papai, por que você está chorando? Porque papai fez coisas muito ruins, Ricardo disse, se ajoelhando para ficar na altura dela. E agora precisa consertar esses erros, mesmo que isso signifique ficar longe de você por um tempo. Que tipo de coisas ruins? Marina perguntou com aquela curiosidade inocente que só as crianças possuem. O tipo de coisas que machucam pessoas que amamos. Ricardo respondeu, suas lágrimas caindo livremente. Mas quero que você saiba uma coisa importante. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Você é perfeita exatamente como é. Dr. Henrique observava a cena com o coração pesado. Havia presenciado muitas despedidas difíceis em sua carreira, mas poucas foram tão carregadas de remorso genuíno quanto aquela. Helena, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação, tentou uma última jogada desesperada. Se você se entregar, perderá tudo: sua empresa, sua reputação, sua liberdade. Pense no que está fazendo.
Ricardo se virou para ela com uma serenidade que não sentia há meses. Já perdi tudo o que importava quando decidi que minha filha era dispensável. Agora é hora de recuperar pelo menos minha humanidade. Zeus se aproximou lentamente, seus olhos escuros estudando Ricardo com uma intensidade nova. Por um momento, homem e animal se entreolharam e algo passou entre eles. Um reconhecimento, talvez até mesmo uma espécie de perdão. 6 meses depois, a antiga fazenda de Ricardo havia sido transformada em algo completamente diferente. Onde antes havia luxo, frio e isolamento, agora existia um santuário cheio de vida e esperança. O santuário Zeus acolhia animais feridos e abandonados de toda a região, e sua diretora mais entusiástica era uma menina de cabelos dourados que completara 6 anos na semana anterior. Marina corria pelos campos verdejantes montada em Zeus, suas gargalhadas cristalinas ecoando onde antes havia apenas silêncio e medo. O cavalo branco, agora oficialmente o protetor do santuário, galopava com cuidado especial quando carregava sua pequena amazona, seus cascos tocando a terra com a delicadeza de quem carrega um tesouro inestimável. Dr. Henrique observava a cena da varanda da casa principal, que havia sido convertida em clínica veterinária e centro de adoção. Aos seus 66 anos, ele havia encontrado uma nova razão para viver. Cuidar não apenas dos animais feridos, mas também da menina que havia oficialmente adotado 3 meses antes. "A papai Henrique!" Marina gritou, acenando da montaria. "Zeus quer mostrar os novos filhotinhos para os visitantes." "Então vamos ver esses filhotinhos", ele respondeu, caminhando em direção ao campo com aquele sorriso paternal que iluminava seu rosto sempre que olhava para Marina. No estábulo reformado, 3 filhotes de cachorro abandonados brincavam sob a supervisão atenta de Zeus, que havia assumido o papel de protetor não apenas de Marina, mas de todas as criaturas vulneráveis do santuário. O cavalo havia desenvolvido uma sabedoria quase humana, parecendo compreender instintivamente quais animais precisavam de cuidados especiais e quais visitantes tinham intenções genuínas. "Eles estão prontos para a adoção?" perguntou uma jovem família que havia vindo visitar o santuário. Seus 2 filhos observavam os filhotes com aquele encantamento típico das crianças ao encontrar animais. "Quase..." Marina respondeu com a seriedade de uma especialista em reabilitação animal. "Eles ainda precisam aprender algumas coisas importantes, como confiar em pessoas boas. Zeus está ensinando isso para eles." Dr. Henrique sorriu, maravilhado com como Marina havia desenvolvido uma compreensão intuitiva sobre cura e recuperação, não apenas física, mas emocional. A menina, que havia sobrevivido à traição mais profunda possível, agora dedicava sua vida a ajudar outros seres a se curarem de seus traumas. Enquanto a família escolhia um dos filhotes, Marina se aproximou de Dr. Henrique. "Papai Henrique, posso perguntar uma coisa?" "Claro, meu amor. Você acha que meu pai verdadeiro está bem onde está agora?" Dr. Henrique se ajoelhou ao lado dela, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eles haviam conversado sobre Ricardo várias vezes, sempre com honestidade apropriada para a idade dela. "Acredito que ele está aprendendo coisas importantes." Dr. Henrique respondeu suavemente. "Às vezes, as pessoas precisam ficar longe por um tempo para entender como se tornarem melhores." Marina assentiu pensativamente. "Como os animais feridos que chegam aqui. Eles ficam assustados no começo, mas depois aprendem que existem pessoas boas no mundo. Exatamente como isso, querida." Zeus se aproximou e baixou a cabeça para que Marina pudesse abraçar seu pescoço. O cavalo havia se tornado muito mais que um protetor. Era um símbolo vivo de que mesmo nas situações mais desesperadoras,
a bondade e a coragem podiam triunfar sobre a maldade. À distância, através das colinas que separavam o santuário da cidade, Ricardo observava a cena através das barras de sua cela. Havia perdido tudo, fortuna, status, liberdade, mas pela primeira vez em anos sentia uma espécie de paz. Marina estava segura, amada e protegida. Zeus continuava sendo seu guardião e Dr. Henrique lhe oferecia o amor paternal que ele havia sido incapaz de demonstrar. Nas cartas que escrevia para Marina, cartas que Dr. Henrique lia primeiro para decidir se eram apropriadas, Ricardo falava sobre arrependimento, sobre amor verdadeiro e sobre como às vezes as pessoas mais improváveis se tornam heróis quando o mundo mais precisa deles. Marina brincou até o pôr do sol, cuidando dos animais, ensinando os filhotes a confiarem novamente e montando Zeus pelos campos onde agora cresciam flores selvagens em vez de apenas grama ornamental. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu, ela se despediu dos animais e correu para casa, onde Dr. Henrique a esperava com chocolate quente e uma nova história sobre animais corajosos. Zeus permaneceu no campo por mais alguns minutos, sua silhueta majestosa recortada contra o céu estrelado. Então, como havia feito todas as noites pelos últimos 6 meses, posicionou-se próximo à janela do quarto de Marina, montando guarda enquanto ela dormia segura e amada. O cavalo que havia desafiado todas as leis da natureza para salvar uma criança inocente, agora vivia em um mundo onde sua coragem havia criado algo belo. Um lugar onde os feridos podiam se curar, onde os abandonados encontravam lar, e onde uma menina que deveria ter sido vítima da crueldade se tornara um símbolo de esperança e renovação. E todas as manhãs, quando Marina acordava e corria para abraçar Zeus, o cavalo sabia que cada ferimento que havia sofrido, cada risco que havia corrido, havia valido a pena para proteger aquele sorriso radiante que agora iluminava não apenas sua vida, mas a vida de todos os seres que encontravam refúgio no santuário. A história, que começara com a mais escura das traições, havia se transformado na mais luminosa das redenções, provando que o amor verdadeiro e a coragem genuína sempre encontram uma forma de triunfar, mesmo quando surgem dos lugares mais inesperados.